Doutor, pelo amor de Deus, diga alguma coisa. A voz de Fiodor tremia. 2 meses. A minha filha está definhando, e o senhor continua me entregando esta pasta de exames, sem nenhuma alteração significativa. O que isso significa? A voz de Fiodor se quebrou, transformando-se num sussurro rouco. Ele cerrou os punhos, sentindo as pernas fraquejarem. O médico idoso, o professor Andrei Ignatievich, tirou os óculos com ar cansado e começou a limpá-los lentamente com um lenço. O consultório estava abarrotado de pilhas de prontuários e revistas científicas, e o ar pesado cheirava a papel antigo e medicamentos. Fyodor Mikhailovich, eu entendo perfeitamente o seu desespero. Acredite, todos nós, ele fez um gesto amplo, como se ali estivesse toda a equipe do hospital, estamos tentando desvendar o mistério de Verônica. Fizemos todos os exames possíveis e impossíveis, de infecções banais aos síndromes genéticos mais raros. Enviamos amostras para a Alemanha, para a Suíça. A criança está clinicamente saudável, suspirou profundamente, mas o corpo dela se comporta como se lutasse contra um inimigo invisível. Suas forças a abandonam, e isso é um fato que observamos, embora não consigamos explicar. Saudável. Fyodor riu com amargura, um riso histérico. Ela não consegue levantar a cabeça do travesseiro. Pesa como uma criança de 1 ano. E o senhor chama isso de saúde? Precisa de dinheiro, é isso? Diga apenas o valor. Eu vendo a empresa, a fábrica, tudo. O dinheiro não tem nada a ver com isso, respondeu o professor, com voz suave, porém firme. Já esgotamos todas as possibilidades de diagnóstico. Resta apenas acreditar e esperar. Às vezes, o corpo encontra forças para lutar sozinho contra aquilo que nossos aparelhos não conseguem detectar. Acreditar. Essa palavra soou para Fyodor como uma sentença. Tão vazia e impotente quanto o conselho do padre que ele havia levado até ali 1 mês antes. O homem dissera apenas uma coisa: reze. Fyodor pegou a pasta, grossa como uma lista telefônica, onde estava contida toda a história da doença da filha, e saiu do consultório sem se despedir. Caminhava pelo longo corredor do hospital, e o eco dos seus passos ressoava na quietude. Sentia-se completamente derrotado. Um homem de vontade firme, acostumado a resolver as questões mais difíceis dos negócios com decisões rápidas, agora estava impotente, absolutamente sem forças. Aproximou-se da janela no fim do corredor e encostou a testa quente no vidro gelado. Lá fora, a vida fervilhava. Carros passavam, pessoas corriam apressadas. E ali, naquele mundo estéril de cheiro de cloro e remédios, sua menina, sua Verônica, estava lentamente se apagando. O hospital havia se tornado sua segunda casa. No quarto do 5º andar haviam passado os últimos 2 meses da sua vida. Dormia em uma cama dobrável, comia no refeitório dos funcionários, e sua principal companhia era o sussurro suave da filha. Quando ela ainda tinha forças para falar. Mentalmente, ele voltava àquela noite em que tudo mudou. Voltava do trabalho cansado, mas como sempre ansioso pelo encontro. Normalmente, assim que ouvia o ranger do portão, a pequena Verônica, com seus 6 anos, corria em sua direção e se pendurava em seu pescoço, tagarelando alegremente sobre o dia. Naquele instante, todo o cansaço e tensão desapareciam. O homem sério, o empresário reservado, transformava-se num urso de pelúcia disposto a qualquer bobagem só para vê-la sorrir. Mas naquela noite fatídica foi apenas Zana, sua esposa, quem o recebeu. Com o som elegante dos saltos das pantufas, apareceu no corredor com um sorriso radiante. Fedienka, finalmente. Estava morrendo de saudade. Ele olhou em volta, confuso. E onde está a Verônica? Nossa princesinha está cansada. Correu demais hoje, adormeceu no meio das bonecas, respondeu Zana rapidamente, quase atropelando as palavras, e inclinou-se para beijá-lo. Fyodor acreditou. Ele espiou o quarto da menina. Viu a filha dormindo e se acalmou. Se ao menos soubesse como aquilo terminaria. Na manhã seguinte, entrou no quarto de Verônica para beijá-la antes de sair, e o coração gelou. A menina se contorcia na cama, o rosto ardendo em vermelho. Ela delirava, queimando em febre. Envolvendo a filha num cobertor, ele saiu correndo e gritou: Zana!
Depressa, chame uma ambulância. Os médicos do pronto-socorro, após recolherem amostras, disseram imediatamente: internação urgente. A causa da febre é desconhecida. Verônica mal conseguia abrir as pálpebras inchadas e murmurava algo com os lábios secos e rachados. A partir daquele dia, o pesadelo começou. Fiodor sentia-se como se tivesse voltado anos no tempo. A época em que perdera sua primeira esposa, a mãe de Verônica, para uma doença terrível. O mesmo medo gélido, o mesmo sentimento de impotência. Ele estava disposto a dar tudo, absolutamente tudo, para salvar a filha. Mas as semanas passavam, e os melhores especialistas da medicina só balançavam a cabeça, incapazes de explicar. Certa vez, Zana o recebeu em casa e disse: escuta, eu vejo o quanto você está exausto. Que tal levarmos a Veroníchka para casa, nem que seja por um fim de semana? Vai ver os brinquedos, o quarto dela, talvez isso a ajude. Dizem que até as paredes de casa curam. A ideia pareceu sensata a Fiodor. Ele se alegrou, pensando: ela realmente se preocupa com a minha filha. Naquele dia, foi ao hospital cheio de ânimo, planejando fazer uma pequena festa para Verônica. Mas assim que cruzou a porta do quarto, entendeu: ela estava pior. Ao ouvir sua proposta de levá-la para casa, Verônica sussurrou, quase sem voz: melhor me deixar aqui, para sempre. E virou o rosto para a parede. Essas palavras o atravessaram como uma lâmina. Fiodor mal conseguiu conter as lágrimas diante da cama da filha. Nada fazia sentido. Alguns dias depois, após uma noite em claro dormindo no carro, ele foi ao cemitério. Fazia muito tempo que não visitava o túmulo de Lúcia, sua primeira esposa, e a culpa o corroía. Colocou um buquê de crisântemos brancos e caiu de joelhos, chorando: Lucienka, se puder me ouvir, ajuda-me. Diz o que fazer para salvar nossa filha. Eu prometi cuidar dela. Fiz tudo, mas, ao que parece, não foi o suficiente. Por favor, ajuda-me. Exausto, arrastou-se em direção à saída. Perto dos portões, uma velha cigana o deteve: talvez queira dourar a minha mão, sussurrou ela. Abrindo um sorriso desdentado, Fiodor, sempre cético com essas coisas, fez uma careta de desprezo e continuou andando. Uma pena, gritou ela atrás dele, o dia em que perderás o que tens de mais precioso não está longe. Ele sentiu então um arrepio estranho, como se uma descarga elétrica atravessasse sua coluna. Algo o obrigou a se virar. Voltou e estendeu uma nota para a velha. Sem olhar para ele, a cigana murmurou: vejo tudo. Não precisa me contar. Tua filha está doente, e tu não sabes como ajudá-la. Ela precisa de uma cuidadora, mas não de qualquer uma. Escolhe como cuidadora a primeira pessoa que encontrares no caminho daqui, e se eu cruzar com uma mendiga, suja e fedorenta, ironizou Fiodor, então a lavarás e a vestirás, respondeu ela, lançando-lhe um olhar tão profundo que ele se sentiu desconfortável. A primeira que encontrares, lembra-te disso. E, virando-se, a velha foi embora, lentamente. Fiodor balançou a cabeça. Confuso. Que idiotice, pensou, observando-a se afastar. Ponto. Minha filha precisa de um médico competente, não de uma cuidadora qualquer. Voltou ao carro ainda mais abatido. Perdido em pensamentos sombrios, ao se aproximar da cidade, de repente pisou bruscamente no freio. Por pouco não atropelou uma jovem com um carrinho cheio de legumes. Ela atravessava a rua. Assustado, ele saltou do carro: me perdoe, por tudo que é sagrado. Eu não a vi. Quase causei uma tragédia. Por favor, deixe-me levá-la. A moça, não devia ter mais de 20 e poucos anos, tinha um rosto simples, mas extremamente bondoso. Sorrindo timidamente, respondeu: não foi nada, a culpa foi minha. Eu me distraí. Moro aqui perto. Fiodor, apresentou-se ele, estendendo a mão. Kátia, respondeu a moça, tentando esconder as mãos calejadas e sujas de terra. Ainda assim, permita-me ajudá-la, insistiu o homem. Por fim, ela sorriu e aceitou. Ele a ajudou a colocar o carrinho com os legumes no porta-malas e a convidou a entrar no carro. No caminho, Kátia, corando, contou que vinha do mercado e que não conseguira vender toda a mercadoria.
Vivia com a avó doente e ganhava o que podia para comprar os remédios da velha. Mas Fiodor mal ouvia. As palavras da cigana martelavam em sua mente. A primeira que encontrares. É absurdo, pensava ele. Como vou propor uma coisa dessas? Mas, ao lembrar dos olhos da filha, decidiu tentar. Kátia, eu tenho uma proposta um tanto incomum. Mas, por favor, antes de responder, ouça-me até o fim, começou ele, escolhendo as palavras com dificuldade. Contou-lhe tudo, a doença de Verônica, a impotência dos médicos, a visita ao cemitério e a estranha profecia. Eu sei que soa como loucura. Mas já não sei o que fazer. É minha última esperança. Por favor, seja a cuidadora da minha filha. Eu cuidarei de você e de sua avó, eu alugarei um apartamento por perto, pagarei todos os remédios. Por favor, eu te imploro, disse Fiodor, com a voz embargada. Kátia ficou em silêncio por muito tempo, olhando pela janela. Tudo isso é tão estranho, murmurou por fim. Acreditar nessas ciganas? Talvez os médicos apenas tenham deixado passar algo. Fiodor soltou um riso amargo, parou o carro e abriu o porta-luvas. De lá, caiu sobre o colo de Kátia a mesma pasta grossa com os exames. Veja você mesma. Fizemos tudo o que era possível. Todos os resultados e análises dizem a mesma coisa. Minha filha está absolutamente saudável. Mas a realidade mostra o contrário. As lágrimas finalmente escaparam. O homem já não conseguia conter a dor, seus ombros tremiam. Kátia, vendo aquele sofrimento verdadeiro, sentiu o coração se apertar. Está bem, disse ela, baixinho, vamos tentar. Só que eu não tenho formação médica. Tudo o que aprendi foi cuidando da minha avó, obrigado, suspirou Fiodor, sentindo um peso imenso cair de sua alma. Pela primeira vez em meses, uma fraca centelha de esperança brilhou dentro dele. Dias depois, a avó de Kátia, Dona Galina Sergueyevna, foi levada ao melhor sanatório, e Kátia passou a morar no quarto de Verônica. A menina estava em estado deplorável, sem forças quase para abrir os olhos. Passou-se uma semana. Fiodor chegava ao hospital com o mesmo peso no peito de sempre. Mas ao abrir a porta do quarto, ficou sem fôlego. Até recuou, achando que havia se enganado de número. Não, era o quarto certo. Verônica estava sentada na cama, balançando as pernas e devorando a papa do hospital com apetite. Ao lado dela, fazendo caretas engraçadas, estava Kátia. Papai! Papai chegou! Gritou a menina, alegre. Kátia, um pouco sem jeito, cumprimentou-o e saiu para deixá-los a sós. Fiodor abraçou a filha, enterrou o rosto em seus cabelos e quase chorou de felicidade. Papai, a Kátia é tão boa, é divertida e gentil, igualzinha à mamãe. Sabe, a gente joga xadrez, ela lê histórias pra mim. E ontem montamos um quebra-cabeça, acredita? Mais uma semana se passou, e Verônica já corria pelos corredores, brincando com outras crianças. Os médicos apenas balançavam a cabeça, atribuindo o milagre ao efeito acumulado do tratamento. Fiodor irradiava felicidade e não sabia como agradecer a Kátia. Certo dia, ela lhe pediu: Fiodor, a Veroníchka está pedindo muito o tablet dela. O senhor poderia trazê-lo? Sem esperar o fim do expediente, ele voou para casa e pegou o aparelho. Quando Verônica o viu, ficou séria e pediu que Kátia saísse do quarto. Papai, quero te mostrar uma coisa. Mas, por favor, não fique triste, tá? Disse baixinho, ligando o tablet. Na tela apareceu Zana, mas não a mulher elegante e carinhosa que Fiodor conhecia. Era uma fúria. Ela gritava com Verônica, levantava a mão para bater nela, insultava-a da pior maneira possível. Fiodor assistiu a vídeo após vídeo e o horror subia por sua espinha. Se não visse com os próprios olhos, jamais acreditaria que Zana fosse capaz daquilo. Em um dos vídeos, ouviu claramente a voz da mulher. Se contar algo pro seu papai, eu o farei ir pra cadeia. Entendeu, sua pestinha? E você, eu mando pro orfanato. Um frio mortal percorreu o corpo de Fiodor. Tudo fazia sentido agora. A doença era resultado do medo, do estresse, da violência psicológica. A menina, aprisionada com uma madrasta cruel, havia adoecido apenas para poder ficar no hospital,
longe de casa, longe dela. Ele abraçou a filha e chorou, pedindo perdão por sua cegueira, por não ter percebido nada. Naquela mesma noite, chegou em casa. Zana, como sempre, correu ao seu encontro. Ah, você já está aqui? Como está a Veroníchka? Eu organizei o quartinho dela, dobrei as roupas. O olhar de Fiodor caiu sobre alguns sacos ao lado da porta. Dentro, havia os desenhos de Verônica, e por cima, a pata do coelho de pelúcia favorito da menina, aquele que ele e Lúcia haviam comprado antes mesmo dela nascer. Talvez queira me contar qual é, afinal, a causa da doença da minha filha. Afinal, você é psicóloga, não é? Perguntou ele, num tom de gelo. Zana o olhou atentamente. Fedienka, não entendo o seu tom. Provavelmente é estresse, mas o que eu tenho a ver com isso? Ele tirou o tablet e deu play no vídeo. Ao ouvir sua própria voz, Zana empalideceu. Sua pequena peste, sibilo ela. Fora da minha casa, gritou Fiodor. Zana saiu batendo a porta, deixando no ar um último veneno, pois fique aí, sozinho com a sua histérica mirim. A porta se fechou com tal alívio que pareceu expulsar, junto com ela, uma nuvem invisível que havia pairado sobre o lar. No dia seguinte, Fiodor foi ao hospital e disse à filha: conversei com o médico. Ele deixou a gente sair um pouco. Que tal irmos ao parque comer algodão doce e sorvete, e a Kátia vai com a gente? Perguntou Verônica, radiante. Kátia corou, e Fiodor sorriu, só se ela quiser. Verônica e o pai a olharam com expectativa. Claro que vou, respondeu ela. Baixinho, então se arrumem, meninas. Estou esperando lá embaixo, disse ele, rindo. Pouco tempo depois, Verônica recebeu alta. Os médicos nunca conseguiram explicar o que a havia curado. O divórcio com Zana foi rápido. E, alguns meses depois, para a alegria da menina, Fiodor e Kátia se casaram. Juntou-se a eles Dona Galina Sergeevna, já recuperada e cheia de energia. A casa voltou a encher-se de risos, calor e amor. Às vezes, eles se lembravam daquela misteriosa cigana. Fiodor até tentou encontrá-la para agradecer, mas em vão. Ela desaparecera, como um anjo da guarda que surge apenas na hora mais sombria, para apontar o caminho de volta à luz. E por esse encontro fortuito, mas tão decisivos, seriam eternamente gratos.